A partir do final do século XIX, o Japão começou o seu projeto expansionista, o seu projeto colonialista. E esse projeto causou a longo prazo uma série de mudanças na geopolítica internacional. Vamos falar mais sobre esse assunto, então clique em curtir, se inscreva aí, vamos embora! Essa história começa a partir de um evento conhecido no Japão como a Restauração Meiji. A Restauração Meiji foi uma mudança muito significativa na política e na sociedade japonesa que começou na metade do século XIX. Antes da Restauração Meiji, existia no Japão a chamada Era Tokugawa. A Era Tokugawa começou no século XVII e ela foi caracterizada por fechar o Japão com relação aos demais países. O Japão não tinha trocas comerciais com outros países, não recebia influências culturais de outros países, se tornou um país muito fechado, onde o sistema hierárquico da sociedade era movido pelo shogunato, pelos líderes militares. Em 1853, os Estados Unidos enviou uma frota que atacou o Japão e forçou o Japão a abrir-se para os outros países, a abrir-se para o comércio internacional. Esse ataque enfraqueceu essa dinastia Tokugawa, esse modelo Tokugawa, e deu origem à Restauração Meiji. Esses ataques dos Estados Unidos enfraqueceram o shogunato e o Mutsuhito assumiu como imperador, sendo conhecido como Meiji. E ele assumiu como imperador com uma proposta de modernizar o Japão, de fazer com que o Japão mudasse e se tornasse uma nação aos moldes da Europa, uma nação industrializada, uma nação com forças armadas modernas, com técnicas modernas de guerra, com novos modelos de funcionamento legal, de funcionamento judicial, etc. Então, houve toda uma derrubada dos antigos shoguns, os antigos líderes guerreiros. Os samurais que tinham privilégios na era Tokugawa perderam esses privilégios. Houve rebeliões de samurais, elas foram reprimidas pelo governo. Afinal de contas, agora as forças armadas japonesas passaram a usar armas de fogo e isso conseguiu dizimar os samurais que se lutavam com espadas e arcos e flechas. E assim houve então uma nova mudança dentro do Japão nesse período. Inclusive foi criada uma constituição e também um parlamento, mas como diz o ditado, era apenas para inglês ver. O poder total era do imperador, a Constituição e o Parlamento eram apenas formas de se tentar fingir que o país era mais moderno do que definitivamente era. E o Japão começou a ter um forte crescimento industrial na segunda metade do século XIX, também começou a formar um exército moderno e bem maior, começou a haver um alistamento militar, começou a ser adotadas técnicas ocidentais de combate, foi introduzidas as armas de fogo nas Forças Armadas japonesas, então houve também um forte avanço no seu poderio militar. E da mesma forma como aconteceu na Europa nesse período do fortalecimento do industrialismo, do fortalecimento do capitalismo, e isso levou ao processo de colonialismo, o mesmo aconteceu também com o Japão, que foi se tornando maior, mais forte, e isso começou a ultrapassar as barreiras, as próprias fronteiras do país. O primeiro conflito foi a Guerra Sino-Japonesa, que aconteceu entre 1894 e 1895 e marca o início desse processo de colonialismo japonês. O motivo dessa guerra era a dominação da Coreia. A Coreia era uma espécie de protetorado da China, era um país independente, mas tinha a China como o seu senhor feudal, digamos assim, era um país suzerano da China. E o Japão estava incomodado com isso e queria tomar
a Coreia para si. A gente tem que pensar que um dos motivos desse colonialismo japonês foi justamente a busca por matérias-primas para mover a sua industrialização, como por exemplo o ferro e o carvão. Então, essa guerra sino-japonesa levou esses dois países para o conflito e o Japão saiu vitorioso. Tanto a China quanto o Japão estavam tentando passar por esse processo de modernização. A derrota chinesa causou um abalo muito forte nesse país e colocou toda a dinastia Qing em xeque. Tanto é que o Império Chinês, que era milenar, veio a cair poucos anos depois do término dessa guerra. E com um dos termos que o Japão colocou para o término dessa guerra sino-japonesa era que a China deixaria de ser uma protetora da Coreia e o Japão passaria a ter influência, passaria a ter poder sobre a Coreia. Outro ponto relevante também no pacto para o fim da guerra sino-japonesa foi que o Japão conseguiu conquistar alguns territórios da região da Manchúria. A Manchúria fica na China, mais ao norte da China, e era uma região muito rica em ferro e carvão. Então, o Japão tinha muitos interesses nessa região especificamente. E um outro território também que foi conquistado pelos japoneses após a Guerra Sino-Japonesa foi a ilha de Taiwan. O término dessa guerra alavancou o Japão a nível internacional. O Japão se mostrou como uma nação industrializada e como uma nação com um forte poderio bélico. Isso fez com que as nações ocidentais, como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, começassem a, digamos assim, ter uma visão um pouco mais aguçada sobre esse país que estava se tornando agora um jogador novo e forte dentro desse enorme jogo da política internacional. A próxima guerra desse processo colonial japonês é a chamada Guerra Russo-Japonesa, que durou de 1904 a 1905. Dessa vez, o motivo da guerra foi a expansão russa em direção à Sibéria, em especial porque a Rússia estava construindo a ferrovia transiberiana. Então, como havia agora uma presença maior do militarismo russo no Oriente Médio, e isso acabou inclusive atravessando a fronteira da China, isso causou um incômodo ao Japão, porque você estaria tendo uma nação forte como a Rússia que estaria entrando dentro daquilo que seria a área de influência do Japão. Então, no começo de 1904, o Japão atacou uma região na China que estava cheia de militares russos, que é Porto Arthur, e com isso foi o estopim para essa guerra que durou até no ano seguinte. Essa foi uma guerra extremamente exaustiva, tanto para a Rússia quanto para o Japão, e ela terminou justamente porque os contendentes não tinham mais condições de continuar em conflito. Os termos do fim da guerra foi que a Rússia iria tirar as suas tropas ali dessa região da China, essa região onde o Japão estava requerindo presença. O Japão tomou para si essa região de Porto Arthur na China e garantiu ainda mais espaço dentro do território chinês. A derrota na guerra russo-japonesa teve uma forte importância porque ela enfraqueceu demais o regime czarista e isso seria um forte elemento para a Revolução Russa. Em 1910, o Japão dá mais um passo nesse seu processo, que foi quando ele anexou a Coreia. Na Guerra Sino-Japonesa, ele havia tirado esse status de protetorado da Coreia com a China. Em 1910, o Japão destituiu o rei da Coreia e anexou a Coreia como sendo um território japonês. E aí, aquilo que a gente falou inicialmente, de que as grandes nações estavam já com o olho aberto com o Japão, isso a gente tem então um processo de escalonamento. Cada vez mais esse expansionismo japonês foi causando preocupação em outras nações. O imperador Meiji morre em 1902 e em seu lugar chega o imperador Yoshihito.
O Yoshihito já era um monarca um pouco mais fraco, não tinha todo o ímpeto que o Meiji teve e não houve esse mesmo período belicoso como você teve na época do Meiji. O principal momento de belicismo do Japão durante esse período foi na Primeira Guerra Mundial, em que o Japão estava ao lado dos aliados e o Japão dominou algumas regiões na China que eram dominadas pela Alemanha. Então, aqui a gente tem novamente o Japão tomando mais um território chinês. E nesse caso, a China reivindicou esses territórios de volta do Japão após o término da Primeira Guerra Mundial e o Japão negou a fazer isso. Com a Revolução Russa, o Japão também resolveu se aventurar invadindo a Sibéria. Só que dessa vez houve a intervenção de outros países como Estados Unidos e Inglaterra, que já estavam querendo colocar um freio dentro dessa ambição japonesa. Essa negociação se deu de forma pacífica, o Japão retirou as suas tropas e também por esses acordos ele acabou devolvendo os territórios que ele havia tomado da China, que pertenciam à Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Um evento que causou consequências drásticas para o Japão foi a crise de 1929, porque com a crise de 1929 houve um forte abalo em toda a produção industrial do Japão. E existiu um elemento a mais também que prejudicou a economia do país, que foram os embargos. Como o Japão havia adotado uma postura imperialista, muitos países criaram embargos aos produtos japoneses. Então, havia uma limitação para as exportações dos produtos japoneses. Então, isso tudo gerou um problema econômico grave e esse problema econômico acabou se transformando também em problemas políticos. Começaram a surgir organizações, principalmente de cunho fascista, e essas organizações, inclusive, cometeram atentados terroristas. Nessa época, no começo da década de 1930, vários primeiros ministros japoneses foram assassinados, né? O mundo ficou chocado porque recentemente o Shinzo Abe, o ex-primeiro-ministro do Japão, foi assassinado e nessa época isso foi corriqueiro, houve vários assassinatos de primeiros ministros japoneses. Então você tinha um abalo político ocorrendo ali dentro do Japão, uma forte insatisfação da população com o governo, da população com as condições econômicas. Um outro elemento também que causava bastante incômodo era o parlamento que na prática era só um fantoche do imperador e movia uma forte rede de corrupção. Isso também aumentou o incômodo com a população japonesa. Esses atentados terroristas, esses golpes desses grupos fascistas, eles estavam muito longe de conseguir de fato derrubar o governo, causar algum tipo de convulsão, mas eles conseguiram fazer com que esse pensamento de nacionalismo, com que esse pensamento de expansionismo, com esse pensamento de superioridade, que isso entrasse dentro do governo e se tornasse uma forma de política externa, de postura como o Japão veio a lidar com o mundo da década de 1930 em diante. Então essa guinada do governo japonês para a extrema-direita levou esse país a se aproximar da Alemanha e da Itália. Em 1936, o Japão assinou junto com esses dois países um ato anti-Comintern, um ato de combate ao comunismo, ou seja, essas três ações estavam aliadas em prol de combater o comunismo. Em 1939 foi feito também um acordo entre esses três países que foi um pouco mais grave e já estava dentro de todo o contexto da Segunda Guerra Mundial. Como a Alemanha e a Itália estavam com a guerra em estágio inicial dentro da Europa, com seu expansionismo dentro da Europa, esse acordo foi assinado para que o Japão representasse no Extremo Oriente, na região da
mais ao leste da Ásia, aquilo que a Alemanha e a Itália seriam ali para a Europa. Então, essa seria uma garantia de uma espécie de divisão do mundo com a dominação desses países. O Japão teria, então, a responsabilidade, ou talvez o direito, enfim, como se queira chamar, de dominar ali a região da China, da Tailândia, a Indochina, a Índia, etc. A participação do Japão na Segunda Guerra Mundial foi, então, o passo consequente no seu processo imperialista. A primeira etapa foi em 1940, com a invasão de países da Indochina. Então foram anexados ao Japão o Vietnã, o Camboja e o Laos. No ano de 1941, o Japão invadiu a Tailândia, só que no caso da Tailândia foi um pouco diferente. A Tailândia não foi dominada pelo Japão. O que aconteceu na Tailândia é que foi formado um governo pró-fascista na Tailândia. Um caso bastante curioso da Tailândia é que antes do surgimento do fascismo, o país se chamava Sião. E a Tailândia é composta por várias etnias, só que a principal delas são os Thais. Então, a partir desse domínio japonês e da formação de um governo pró-fascista, o país mudou de nome e passou a se chamar Tailândia, ou seja, terra dos Thais, querendo mostrar no próprio nome que aquela era uma região que pertencia ao povo Thai. Então a gente tem aí a inclusão desse elemento da superioridade racial que está dentro do pensamento nazista, dentro do pensamento fascista. Então o Japão, ele apesar de ter invadido a Tailândia, ele não dominou esse país não passou a fazer parte das possessões japonesas. Em 1942 continuou a expansão japonesa. Dessa vez foi mais para o sul ali daquela região. Então o Japão dominou as Filipinas, Singapura, Malásia, Guam, Timor-Leste. Começou a ter essa expansão ali mais da região do Pacífico. Então aqui a gente tem a chegada ao ápice do Império Japonês, com a dominação da Manchúria na China, com a dominação do sul da Sibéria, com a dominação da Coreia, com a dominação de Singapura, com a dominação da Malásia, ou seja, já era um amplo espaço que o Japão tinha poder. Até que chegou o fatídico momento que mudou isso tudo, que foi quando o Japão atacou a base de Pearl Harbor. Quando o Japão atacou Pearl Harbor, ele definitivamente trouxe os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos invadiram o Japão em 1945, lançou as duas bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki e conseguiu então derrotar completamente o Japão e impôs todos os seus termos para o término do conflito. E um dos termos de acordo de paz foi o total fim do Império Japonês. Todas as terras que estavam fora do Japão retornariam para o que era, iriam passar por algum tipo de mudança. A China teve restaurado todos os seus territórios que estavam em possessão do Japão, incluindo a Manchúria. Após essa reunificação territorial, após a saída das tropas japonesas, começou o conflito entre os comunistas e os republicanos, a Guerra Civil Chinesa, que teve os comunistas vitoriosos em 1949, que deu início ao regime comunista na China. Os republicanos foram para Taiwan, e Taiwan foi outro território que o Japão perdeu. Então, os republicanos derrotados no Japão deram origem ao atual modelo de governo que está até o tempo atual em Taiwan. O Vietnã teve um caso curioso porque já havia o Ho Chi Minh e o Partido Comunista Vietnamita. E o Partido Comunista Vietnamita ele estava ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial para combater os japoneses. Então, quando os japoneses saíram do Vietnã por causa desses termos do Acordo de Paz, começou o conflito então
entre os comunistas com a França, com os países aliados. E o Vietnã acabou sendo dividido em dois, o Vietnã do Norte sendo comunista e o Vietnã do Sul sendo capitalista ou então sendo uma colônia francesa. Ao longo do tempo, o conflito militar aumentou e acabou que o Vietnã do Norte acabou dominando o Vietnã do Sul e reunificou todo o país em um regime comunista. Na Coreia do Sul, houve uma divisão causada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos invadiram a Coreia pela parte sul e a União Soviética invadiu a Coreia pela parte norte. E isso deu, então, origem à divisão desse país em dois que existe até os tempos atuais. E sem contar que os outros países como Filipinas, Camboja, Laos, Singapura, todos esses conseguiram conquistar a sua independência, cada um tendo rumos diferentes. Então a gente pode ver como esse colonialismo japonês provocou fortes mudanças em todo esse contexto político do leste europeu. A China e o comunismo chinês tem como um elemento a invasão japonesa na Manchúria, a divisão da Coreia tem como elemento a invasão japonesa, o comunismo no Vietnã tem como um dos elementos a invasão japonesa, da mesma forma como a independência de países que eram colônias europeias ou colônia dos Estados Unidos. As Filipinas eram uma colônia dos Estados Unidos e declararam independência após a Segunda Guerra Mundial. Também a Malásia, Singapura, todos esses países conseguiram suas independências. Então o colonialismo japonês foi um elemento bastante importante, bastante preponderante para o que veio a ser de uma série de nações situadas no leste da Ásia. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.